Então, eu cheguei a dar a resposta do 8, letra E, F, G e H. Não dei. Ó, o Marcelo está dizendo que não dei. Então, eu vou botar aqui, ó. Exercício 8, letra E. Anota aí, então. Letra E no cosseno de 135. Cosseno de 135, cara, é menos a raiz de 2 sobre 2. Esse menos aqui é aquele quando a coordenada é negativa, ou no x ou no y, né? Aqui, como é cosseno, é no x. Aí é aquele negócio que tu tem que ver se a coordenada é negativa. F, cosseno de 450. Cosseno de 450 é zero. Tá? Esse 450 é aquele que tu tem que ver o quanto andou a mais que 360, né? 360 ele volta para o mesmo lugar, é uma volta completa, e depois tem que ver o quanto andou a mais. G é cosseno de 5 π-terços. Cosseno de 5 π-terços é 1 meio. 1 π-terços, né, é 60 graus, então 5 π-terços é 5 vezes 6, que dá 300, isso aqui dá 300 graus. E letra H, finalmente. Letra H, cosseno de 7 π-sextos. Cosseno de 7 π-sextos, que é menos a raiz de 3 sobre 2. Menos. Tá? Então, são essas as respostas ali dos que eu não fiz, tá? Porque são iguais aos outros. Algum de vocês gostaria que eu fizesse algum desses aqui agora? Aí, pelo um eu resolvo agora. Pode fazer H. Todos. H. Tá, vamos fazer H. Tá, os outros estão todos feitos lá no vídeo, né? Todos eles, no fundo, resolvem igual. Vamos fazer a H, então. Todos eles a gente resolve do mesmo jeito. Deixa eu apagar aqui. Eu vou recopiar ali. Vamos fazer a H. Tá. Tá, a primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver esse tipo de exercício é a tabela. Para conhecer os senos, para saber os senos e os cossenos dos ângulos conhecidos. Então, eu vou fazer a tabela aqui, ó. 0, 0, deixa eu ver daqui para cá, acho que mais para cá. Ó, 0, 30 graus, que é π-sextos, 30, 45 graus, que são π sobre, que é π sobre 4, 45, 60 graus, que é π sobre 3, e 90 graus, que é π sobre 2. Ó, não me escapo da tabela. Tá? Zero que é zero.
Tá, para fazer esse tipo de exercício tem que fazer a tabela. Aí aqui o seno e aqui o cosseno, tá? Aí como é que eu faço a tabela? 0, 0, 1, 2, 3, 4. Tudo sobre 2. Tudo sobre 2. E tira a raiz em cima. Tá? Aí como é que fica? Aqui dá 0. Aqui dá 0. Olha só. Aqui dá 0. Aqui dá 1/2. Aqui tá ok. Aqui tá ok. E aqui dá 1. Tá? Esse aqui dá 1. Então aqui eu posso apagar. Tá? E aqui eu escrevo de trás para frente, ó. Tá? Aqui cosseno de 0 é 1. Aqui raiz de 3 sobre 2. Aqui raiz de 2 sobre 2. Aqui 1/2. E aqui 0. Tá? Agora sim, tendo esses aqui na mão, a gente faz os outros. Tendo esses na mão, a gente faz os outros. Tá? Então, o que era? Cosseno 7π. Cosseno de 7π. Cara, 7π eu tenho que primeiro transformar isso aqui em graus. Isso aqui é igual cosseno de quanto? Quantos graus? Π6, olha aqui, ó, é 30 graus. Π6 é 30 graus. Então, 7 desses π6 são 7 vezes 30, que dá 210 graus. Tá? Dá 210 graus. Ok? E 210 graus, cara, eu tenho que fazer o desenho aqui, né? Não me escapo de fazer. Ficou mais parecido com um ovo do que com um círculo, mas vocês façam uma forcinha aí para me ajudar. Tá? 210 graus, cara. Tu concorda comigo? Aqui, aqui na verdade é 1, né? Aqui é o círculo unitário. Aqui é 1 também. Aqui menos 1. E aqui menos 1. Aqui é um sistema de coordenadas. E 210 graus, cara, olha aqui, ó. Tu concorda comigo que é daqui, se eu andar daqui até aqui, assim, ó, esse ângulo eu andei quanto? Que eu ando daqui até aqui. Assim eu andei 180, né? Daqui pra cá, dá o ângulo raso aqui, ó, que é 180 graus. 210 eu tenho que andar mais quanto aqui? Ó, 210 graus. Tu concorda comigo que é eu andar, que até foi menos que devia.
Ó, 210 graus, eu andei 180 mais 30 graus, cara. Tá? Tá? Aqui seria 0 graus, aqui 90 graus, aqui 180 graus, aqui 180 graus e aqui 270 graus. E aqui 360, que é a mesma coisa que o zero. Então, 210 graus, que são 7 π/6, ou 7 vezes 30, é eu andar 180 mais 30. E agora, o cosseno de 7 π/6, ó, o cosseno de 7 π/6, ó, o cosseno de 7 π/6 é essa coordenada x aqui, ó. Eu preciso conhecer, mas tá muito fora de... Melhorou? Deu uma melhorada aqui. Tá. Eu preciso conhecer, então... Ó, aqui seria o seno, né? Aqui seria o seno, 7 π/6. Tá, e aqui o cosseno. Eu preciso saber esse tamanho aqui, ó. Eu preciso conhecer esse tamanho aqui, cara. Tá? É isso aqui que eu preciso conhecer. A coordenada x, né, esse ponto aqui, que é o 210, ele tem uma coordenada x e uma coordenada y. Essa coordenada x é a que eu preciso conhecer. Só que olha o triângulo que eu tenho aqui, ó. Aqui mede 1, aqui mede 1, que é o raio do círculo, né, ó. Mede 1. E eu preciso conhecer agora, descobrir quanto é que mede essa coordenada x. Só que olha o triângulo que eu tenho aqui, até eu vou desenhar separado esse triângulo, ó. Eu vou desenhar esse triângulo separado. Eu tenho aqui, e tenho aqui. Aqui medindo 1. Aqui é o cosseno de 7 π/6. Aqui é o seno, né? Tá? Ó, esse tamanho aqui é esse seno aqui. E aqui 1. E, obviamente, aqui como é um sistema de coordenadas, aqui é 90 graus. Tá bom? E aqui, um ângulo de 30 graus. Tá? É isso que eu tenho na mão. Se eu quero saber aqui o cateto adjacente desse triângulo, eu quero conhecer esse cateto adjacente, né? Eu quero conhecer, olha aqui, ó, eu quero conhecer o cateto adjacente e eu tenho também a hipotenusa. Tá? Esse triângulo ele tem um ângulo de 30 graus aqui. Eu quero saber o cateto adjacente e tenho a hipotenusa. Qual é a relação que eu vou usar para esse 30 graus aqui do triângulo? Qual é a relação que envolve cateto adjacente e hipotenusa?
concorda comigo que é o cosseno? Ó, cosseno de quem? Desse 30, né? Eu estou aplicando nesse triângulo retângulo. Então, eu tenho que aplicar o cosseno nesse 30. Só que agora eu te pergunto, esse cosseno de 7π, a coordenada é positiva ou negativa? Né? Aqui é o 0, 0. Aqui é a origem do sistema de coordenadas. Esse cosseno de 7π com certeza é uma coordenada negativa. Tá? O x aqui está para trás do zero. No eixo x aqui é o zero do eixo x, né? Está para trás do eixo x. Então, na verdade, eu tenho que botar um sinal de menos aqui na frente, né? Esse cosseno de 7π, que é o cateto adjacente, ó, é negativo, cara. Ele é negativo. Tá? Então, na verdade, menos o cosseno de 30 é esse cara sobre a hipotenusa. Então, é só botar assim, ó. Menos o cosseno de 30 graus igual cateto adjacente quem é? É o cara que eu quero descobrir, cosseno 7π sextos, e a hipotenusa vale 1. Tá? Agora isso aqui, ó, cosseno de 30 é menos a raiz de 3 sobre 2, tá aqui, ó, esse eu conheço. Então vai ficar, desse lado esquerdo, vai ficar menos a raiz de 3 sobre 2, igual, isso aqui dividido por 1 é ele mesmo. Pronto. Ó. Então, o que eu queria descobrir, o cosseno de 7π sextos é igual a quanto? Menos a raiz de 3 sobre 2, como eu tinha dito. Tá? Ou seja, nesses exercícios de calcular o seno e o cosseno desses ângulos aqui, o que interessa é tu descobrir esse triângulo retângulo aqui, ó, e aplicar nesse ângulo aqui, por exemplo, 30 ou 60 ou 45, tu aplicar nesse triângulo aqui, ó, o seno ou o cosseno desse ângulo aqui. Pode ser 30, pode ser 45, pode ser 60, pode ser 0. É sempre assim, cara. É sempre assim. Tá? Tá ok? Alguém tem dúvida em mais alguma? Isso aqui eu sei que é um negócio um pouco difícil. Alguém mais tem dúvida em alguma outra dessas da 8? Bom, já que ninguém se manifesta, eu vou passar para a 9. Vamos fazer a 9, então. Vamos fazer a 9. Na 9, eu já fiz lá no outro vídeo a letra A. Agora eu vou fazer a letra B. Eu vou fazer a letra B, cara.
Letra B é 660, 320. Ele quer saber seno de 660 ou seno de 320. Ou seno de 320. Bom, aqui eu vou ter que fazer meio que um do lado do outro, né? Ó, vamos fazer primeiro o de tá? Vamos fazer primeiro o de 660. 660, cara, é maior que 360, então eu tenho que dividir. Isso aqui não chega a dar 2, porque 2 é 720, né? Então dá 1, 360. Sobram quanto aqui? Aqui sobram 300, né? Ou seja, na verdade, isso aqui o cara deu uma volta completa e andou mais 300, ou seja, como ele tivesse saído do zero e andado 300. Então isso aqui é igual ao seno de 300 graus, cara, tá? Isso aqui é o seno de 300 graus. E 320 tá aqui, é 320 mesmo. Então vamos fazer aqui. Eu até vou fazer o seguinte, vamos fazer tudo numa só. Vamos fazer tudo numa só. Tá. Eu desenhei bem gordo essa parte mesmo, tá bem grande. Pra gente poder enxergar. 300 graus, cara. Bom, aqui é 0 grau, aqui é 90 graus, aqui é 180 graus, né? Aqui. Ó, daqui, andei pra cá, 90 graus. Ando mais 90, 180. Ando mais 90 aqui, ó, dá 270, tá? E de 270 para 300, eu tenho que andar mais 30. Ah, mas essa canetinha aqui, ela encostou, já manchou, né? Então, aqui o 300 graus, cara, ó, o 300 graus, ele quer o seno. 300 graus está aqui, né? Ou seja, eu andei mais 30 aqui, né? Andei 270 mais 30, que aí dá 300, né? Que é esse ângulo aqui, ó. Que é esse ângulo aqui, ó. Esse é o 300. E o seno, o que que é? O seno, deixa eu fazer com a caneta certa. O seno é essa coordenada y aqui, ó. Esse tamanho aqui é o seno de 300 graus, tá?
aqui agora e o de 320 eu te pergunto. O de 320 eu vou fazer de verde. O de 320 eu vou fazer de verde. Tá? 320 tá aqui, ó. Aqui é 300. 320, ó. O 320 tá aqui. Porque aí eu ando mais 20 graus, né? Eu tenho que andar mais 20 graus aqui, ó. Eu tenho que andar mais 20 graus. E isso vai dar... O que que vai ser o seno desse negócio? Vai ser aqui, ó. Vai ser essa coordenada Y aqui, ó. Ó, esse é o seno. Esse verde que eu fiz ali, é o seno de 320. É esse tamanho aqui. Só que agora eu te pergunto qual deles é menor, cara. Agora eu te pergunto qual deles é menor. Se eu olhar só para o tamanho, com certeza o verde é menor do que o laranja. É óbvio. Só que aqui, meus amigos, a gente está olhando para as coordenadas. A gente está olhando para as coordenadas do ponto. Qual dessas duas coordenadas y aqui, ó, é mais negativa? Essa ou essa? A laranja ou a verde é mais negativa? A coordenada mais negativa é a laranja. Lembra que eu falei para vocês já milhões de vezes? O seno e o cosseno são as coordenadas do ponto, é a coordenada x e a coordenada y. Essa coordenada y é que é mais negativa, está mais para baixo, mais afastado do zero, na direção aqui no sentido para baixo. Então, esse aqui é que é menor, cara. Daqui para cá, ó, quanto mais eu vou subindo, né? Quando eu estou andando o ângulo aqui, ó, o seno está subindo, se aproximando de zero, né? Tá ficando cada vez menos negativo. Então, na realidade, ó, desculpa, esse aqui não, tá certo? Esse aqui é que é o maior. Desses dois, esse aqui é o maior. Porque é o menos negativo. É o menos negativo dos dois. Tá? Tá ok? Então, entre esses dois, esse aqui é o maior. Porque tá menos negativo, ó. Tá mais para cima. Né? O maior é o que tá mais para cima. Faz assim que tu não erra mais. O maior é o que tiver mais para cima. Tá? Letra C. Letra C. Agora eu vou ter que apagar tudo aqui. Letra C. A letra C.
A letra C é menos 535. Cosseno de menos 535 ou cosseno de 190 graus. Tá bom? Menos 535. Uhum. Ó. Aqui o menos 535 a gente vai ter que converter isso aqui, né? Ó, o 535 dividido por 360, isso aqui dá 1, que 2 é 720, 360. Então aqui dá 5, aqui 13 menos 6 dá 7, 4 menos 3 dá 1. Então aqui dá 175 graus. Ele deu é como se ele desse uma volta completa e andou mais 100 e andou aqui, ó, mais 175 graus. É isso. Professor, mas não é pro outro lado? Quem foi que disse isso? Marcelo. Pô, Marcelo, tu tá esperto, cara. É isso mesmo. Tu tá esperto, cara. É isso aí mesmo. É pro outro lado, ó. Então, na realidade, ó. Obrigado, Marcelo. Na realidade é o seguinte. Na realidade é o seguinte, ó. Tudo que eu falei tá certo, só que é andando pro outro lado. Olha aqui, ó. É, o cara andou. Aqui eu só tô desenhando, tá? Ó. O cara andou 360 nesse sentido aqui, que é porque tem esse menos aqui na frente. Aqui ele completou 360 e andou 175 para cá, ó. Aqui, ó. Ele veio parar aqui, então. Ou seja, ele formou. Ou seja, ele andou 175 aqui. Ele andou 175 aqui, ó. Ou seja, aqui em cima, que é o ângulo correto que ele determina, é quanto? Até vou apagar esse 175 aqui. O ângulo correto que ele determina é 185, então. Porque os dois juntos tem que dar 360, que é a volta completa, né? Então esse aqui, ó, que é o ângulo que ele realmente determinou, ó, é 185 graus, ou seja, tá, copia aí, ou tira uma foto. Então esse cosseno de menos 535, na real, é o cosseno de 185 graus, que foi o que ele determinou aqui, tá? Ó, deixa eu... Até vou deixar aqui, então, vamos fazer assim, eu deixo aqui. Só que esse aqui, ó, então é o cosseno de 185 graus. Porque o ângulo que nos interessa é sempre esse aqui de cima, né? É sempre esse aqui. Só que nesse caso ele andou 175 para cá, ó. Então ele veio parar aqui. Aqui é que ele andou 175. Quer dizer que aqui, que é o ângulo que vale para nós, é 185, né? Porque os dois juntos tem que dar 360, ok? Então eu tenho esse cara aqui e esse. Vamos fazer agora grande. Eu tenho um que é 190. Ó,
Ó, eu tenho um que é 190. Eu vou desenhar mais para baixo, tá? Ó, eu tenho esse aqui que é 190 graus. E tenho esse outro aqui que é 185. Ou seja, aqui 5 graus. Né? Aqui é 180. Então, ando 5 graus aqui, 185. Ando mais 5 aqui. Ando mais 5 aqui, 190. Tá ok? E aí ele quer saber o cosseno. Bom, eu vou fazer um de roxo e outro de vermelho. O de 185 vai bater aqui, ó. Esse Professor, roxo... mas não faz mal, o 190 ele tá indo pro outro lado? Não, não, aí já não interessa mais isso. Não, não, agora, a partir de agora, a gente faz tudo no sentido anti-horário correto, né? Tá? Eu só andei para trás aqui, no sentido horário, para determinar esse cara aqui. Uma vez que eu fixei ele aqui, que deu 185, agora que eu já determinei ele, o resto eu faço tudo normalmente. Tá? Tá? Eu só vou andar para trás até conseguir determinar que ângulo é esse aqui, ó. Se tiver um sinal de menos depois, o resto é tudo normal. Então, esse roxo aqui é o cosseno de 185 graus. E esse vermelho aqui, ó, esse vermelho aqui é o cosseno de 190 graus. Agora eu te pergunto qual deles é o mais negativo dos dois. Qual dos dois é o mais negativo? Já que o sentido do crescimento é esse aqui, ó. Aqui, né? Já que as coisas crescem para lá, qual dos dois é o mais negativo? Tu concorda comigo que o mais negativo é o roxo? Concorda comigo que o mais negativo é o roxo? Porque as coisas crescem para lá. Então, o que tiver mais para o outro lado é o menor. É o mais negativo. Portanto, esse cara aqui, ó, é o mais negativo dos dois. Portanto, é o menor. Né? É que nem aquela história. Já podia ter feito isso aqui. Mas é aquela velha história. Quem é menor, o menos 10 ou o menos 9? O menor é o menos 10, né? Entre menos 10 e menos 9, por exemplo, o menor é menos 10, né? Porque está mais para lá, está mais negativo. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui é um sistema de coordenadas como qualquer outro. Que nem o das funções lá, é tudo igual. Todos os pontos têm uma coordenada y e uma coordenada x. Então, essa coordenada x aqui, ela é mais negativa do que a vermelha. Portanto, é a menor. Ou seja, quem é o maior? O maior é o cosseno de 190, porque está mais para lá. O cosseno de 190 está mais para lá. Tá? Então, esse aqui que é o maior. Tá ok? E letra E. Deixa eu apagar ali agora.
Deixa eu apagar aqui agora. Agora a letra E. 9. Letra E. O que é? 250 ou 215? 250 ou 215, bom? Esses aqui já tá dentro do 360. Esse aqui não precisa fazer conversão nenhuma. Ou alguma, né? Não precisa fazer conversão alguma. Agora fiz direitinho. Então aqui. Bom, se aqui é 0, aqui é 90, aqui é 180 e aqui é 270. Então o 240 está aqui pelo meio, né? 250, desculpa. O 250 está aqui pelo meio, né? Na verdade, o 250 está tipo aqui assim, ó. O 250 tá tipo aqui assim, ó. Faltando 20 graus, né, faltando 20 para 270, né, andando assim. E 215, 180, ando 20, 200, ando 20, ando mais 15, andando uns 30, andando 35 graus aqui, ó. Eu tenho 215. Do 180 ando 35, eu tenho 215 graus. Tá? E agora eu quero saber, ó, essa coordenada x aqui, ó, roxa, é o cosseno de 250 graus, tá? Né? Aqui seria a coordenada y, seria o seno, mas eu quero o cosseno. Cosseno é essa coordenada x aqui. E o cosseno de 215 é essa coordenada x aqui, ó. Ó, é essa coordenada x aqui, ó. É essa vermelha. Agora eu te pergunto qual das duas é o maior. Qual dos dois é o maior aí, cara? Aqui eu desenhei. Tá, fiz paralelo com a... É que essa aqui ficou torta. Aí essa aqui ficou também. Mas eu te pergunto aqui, ó, desses dois, cara, desses dois, qual deles é o menor? Já que os dois são negativos, né? Qual deles é o menor? Aqui o menor é o vermelho, né? Aqui o menor é o vermelho. Por quê? Porque as coisas crescem para lá. Então esse aqui, ó, esse roxo, ele já cresceu mais do que o vermelho. Esse aqui ainda está devendo bastante, por assim dizer. Aqui o cara já está devendo menos. Não está positivo ainda, mas já esse cara aqui já está em melhor situação que esse. Né? Esse aqui está bem mais negativo do que esse.
Então, esse cara aqui, ó, é o maior. Com certeza esse aqui é o maior. Tá ok? Que horas são? 8h15, a gente começou 8h20, já tá. Então já terminamos aqui o primeiro período de aula, né? Terminamos aqui o primeiro período de aula. Ó, tem alguém querendo Gabriel Goulart. Ah, a Júlia está perguntando das provas, tá? Não, eu vou corrigir. Calma que eu vou corrigir. Eu vou fazer o seguinte, segunda-feira eu não... Segunda-feira eu não tenho nenhuma aula marcada, aí eu vou aproveitar esse tempo para corrigir, tá? E eu vou passar uma lista para vocês de atividades ainda de geometria, talvez de trigonometria também, para vocês me entregarem, tá? Aí eu vou botar lá no Eclass direitinho para vocês me entregarem. Eu preciso que vocês me entreguem, além dessa prova, ter pelo menos mais um instrumento de avaliação. Tá? Eu vou fazer uma lista com problemas de geometria e de trigonometria para que vocês me entreguem, tá bom? Tá? Então encerramos aí o primeiro período. Eu vou apagar aqui. Tá, minha cabeça vai ficar um pouco cortada aí, mas o quadro tá bem grande, né? Nossa, tá. Eu teria que me encostar no quadro para aparecer toda a minha cabeça, mas não tem problema, melhor aparecer o quadro. Tá, deixa eu apagar aqui então. Porque isso botou na visualização da exibição. Não tá, com certeza tá no meu. Aí você vai copiando aí. Eu espero que esteja copiando isso aí, tudo que a gente tá fazendo, né, cara? Deixa eu ver, cara, deixa eu ver. Eu vou redesenhar essa tabela, só que menor, tá? Vou refazer essa tabela, só que menor. Tá? Deixa eu só fazer menor a tabelinha ali. Tá.
Tá, é isso aí, ó. Ficou um pouco menor. Aqui botei em graus, aqui graus. Aqui radianos. Tá? No exercício 10, cara. No exercício 10, ele quer que tu faça o tabelão aqui. Tá? Ele quer que tu faça o tabelão. Então ali, ele vai botar assim, ó, π sextos, que é igual a 30 graus, né? E aí ele quer saber ó, ele quer saber o tá aqui em radianos, aqui em graus, aqui ele quer saber o seno e o cosseno. Seno e aqui o cosseno. Aí aqui a gente tem, né, seno de 30 graus. 30 graus é 1/2. E cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, tá ali. Π sextos. Tá o zero, né? Eu não botei o zero, mas o seno, o cosseno é 0 e o seno é 1. Ó, na primeira linha tá aqui na tabela, tá? Na primeira linha tá aqui na tabela, tá? Π sextos, π quartos. Π quartos é 45 graus, cara. 45, o seno é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno é raiz de 2 sobre 2 também. Π terços, que é o próximo. Π terços é 60 graus, que dá aqui raiz de 3 sobre 2 e aqui 1/2. Π meios é 90 graus, cara. Π meios é 90 graus, que o seno dá 1 e o cosseno dá 0. E o cosseno dá 0. Depois do π meios, 2 π terços. 2 π terços são 2 vezes esse cara aqui, que é 120 graus, cara. 120 graus, ó. Como é que eu faço para saber? Bom, 120 graus é assim, ó. 120 graus. 120 graus, cara, eu andei 90 aqui, mais 30 aqui. Então, se ele quer saber o seno tá aqui, ó. Aqui em cima, o seno. Como é que eu faço para saber esse tamanho? Em relação a esse 30, ele é o cosseno. O seno de 120 é o cosseno desse 30 aqui, porque é o cateto adjacente, ó. Então dá raiz de 3 sobre 2. E o cosseno aqui, ó, que é esse tamanho, o cosseno de 120 é o seno desse 30. E seno de 30 é 1/2. Tá? É assim que a gente vai fazendo. Sempre olhando para o triângulo retângulo. Sempre olhando para o triângulo retângulo. Tá? Depois, qual é o próximo ali? Tá, dá para enxergar. 3 π quartos. 3 π quartos. 3 π quartos é 135 graus.
E 135 é tu andar 90 mais 45 aqui, cara. É tu andar 90 mais 45. Então, o seno, ó. O seno que é esse tamanho aqui, né? O seno aqui é 135 graus. O seno desse 135, que é esse tamanho aqui, na verdade é o cosseno desse 45. É o cosseno desse 45 aqui, ó. Desse triângulo retângulo. E cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, cara. Então, o seno de 135, na verdade, é o cosseno desse 45, ó, porque é cateto adjacente aqui, que dá raiz de 2 sobre 2. E o seno dele? Desculpa, o seno, eu acho que eu falei certo, mas eu vou falar de novo. O seno do 135 é o cosseno desse 45, tá? Aqui, cateto adjacente no triângulo retângulo. E o cosseno desse 135, que é esse tamanho aqui, ó, o cosseno é a coordenada x, é esse tamanho aqui, ó, que em relação a esse 45 é o seno, raiz de 2 sobre 2 também. Sempre quando der alguma coisa com 45 aqui, os dois vão ser raiz de 2 sobre 2, né? Sempre quando der alguma coisa com 45 aqui no meio, os dois vão dar iguais, tanto o seno quanto o cosseno. Vão dar iguais. Tá? Aí o próximo da tabela, é 5π sextos, né? O próximo é 5π sextos. 5π sextos é 150 graus. O seno de 150 graus, cara, é o seguinte, ó. O seno de 150 graus, ó, é aqui, ó, faltando 30 para 180, ou andar 90 mais 60 graus. Aqui. Aqui é 150, ó, aqui é 150. Aqui é 150 graus, que é andar 90 mais 60. Então, ou tu pode fazer aqui com 30 também, dá na mesma. Vamos fazer uma vez aqui com esse 30, então. Ó, faltando 30 para 180, né? Faltando 30 para 180. Vamos fazer assim. Aí vamos olhar para esse triângulo retângulo aqui, ó. O cosseno de 150, que é a coordenada x, o cosseno é o cosseno desse 30 também. É o cosseno desse 30. Tá? Porque é o cateto adjacente. Cosseno 30 é raiz de 3 sobre 2. Só que aqui a coordenada é negativa, né? Então, cosseno de 150 é menos a raiz de 3 sobre 2. E o seno? O seno é essa coordenada y aqui, ó. Que é a mesma essa aqui. E em relação ao 30 é o oposto. Então, é igual ao seno desse 30. Que é 1/2. Tá?
É assim que eu vou vendo os ângulos. Então, do 150 já vimos. Ô, Soro, eu tenho uma dúvida. Fala. Para mim medir o ângulo, eu posso escolher sempre quanto falta ou quanto andou e não faz diferença? Desde que tu saiba aplicar o seno ou o cosseno, sim. Pode usar qualquer um dos dois. Ah, bom. Tanto faz. Com certeza. Tanto o quanto andou, quanto o quanto falta. Tá? Tanto faz. Porque aí nos dois casos tu vai formar um triângulo retângulo, né? Aí tu olha por ali pelo triângulo retângulo qual que é. Ó, o próximo ali da lista, π. O próximo é π, que são 180 graus, cara. Olha aqui, ó. Seno de 180. O 180 tá aqui. O 180 tá aqui. Quem é a coordenada y, ó. Quem é a coordenada y desse ponto? É zero. Ó, zero. E a coordenada x desse ponto, ó. A coordenada x é menos 1, cara. A coordenada x é menos 1. Tá? Chegamos na metade. Agora 7π sextos. 7π sextos. 7π sextos, cara, é 210 graus, porque π sextos é 30, 7 vezes 3, 21, né? Tá? 7π sextos são 210 graus, cara. 210, ó, 210, cara, é eu andar 30 aqui, ó. É eu andar 30 aqui. Eu andei 180 mais 30. Aí, bom, o seno desse ângulo é a coordenada y, que é esse mesmo tamanho aqui no triângulo retângulo, ó. Olha o triângulo retângulo que eu formei. Então, o seno de 210 é igual ao seno desse 30, ó. Porque em relação ao 30 também é cateto oposto. Né? Aqui é o seno do 210 é a coordenada y, só que essa coordenada y também é o cateto oposto do 30. Então, um seno é igual ao outro, só que negativo, né? Seno de 30 é 1/2 e esse seno aqui é negativo, ó. É a mesma coisa, é 1/2 negativo, então aqui é menos 1/2. E o cosseno? O cosseno aqui, ó, o cosseno também é o cosseno de 30, ó, porque é cateto adjacente ao 30 aqui. Então também é cateto adjacente, também é o cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2, só que negativo, né, cara? Negativo, porque tá. Então dá menos a raiz de 3 sobre 2, cara. Agora o próximo ali, 5π quartos. 5π quartos. 5π quartos. Π quartos é 45. 5 vezes isso dá 225. E aí é assim, ó. E aí é assim, ó, cara. R$225 tá aqui, ó. É a mesma coisa que eu andar 180 mais 45 aqui. E se o ângulo é 45, ó. Se o ângulo é 45, os dois vão dar raiz de 2 sobre 2, cara.
Só que nesse caso, ó, aqui vai dar raiz de 2 sobre 2 negativo, menos raiz de 2 sobre 2. E aqui vai dar raiz de 2 negativo, raiz de 2 sobre 2 negativo também, ó. Tá? Tá ok? Agora o próximo ali da lista, deixa eu apagar aqui essas. Vou apagar essas aqui. Agora deixa eu apagar essas aqui. Isso aqui eu vou refazer esse círculo. Eita. Depois dos 5 pi quartos, eu tô aqui. 4 pi terços. 4 pi terços, cara. Pi terços é 60. Então dá 4 vezes 60, que dá 240. O seno de 240 graus, ó, 240 graus, 240 graus, cara, eu andar 180. Eu andar 180 mais 60 aqui, tá? Aqui é o 240 graus. E se deu 60, é porque um deles, o seno, ó, se deu 60 graus aqui, é porque um deles vai ser raiz de 3 sobre 2 e o outro vai ser 1/2. Tanto pode ser positivo ou negativo, né? Mas se deu 60 graus aqui, ó, se o triângulo retângulo que eu formei, ó, tem um ângulo de, se esse triângulo retângulo que eu formei tem um ângulo de 60, quer dizer que um deles vai ser raiz de 3 sobre 2 e o outro vai ser 1/2. Ou positivo ou negativo, né? Então, olha aqui, ó. O cosseno, ó, o cosseno de 240 é essa coordenada x aqui. É essa coordenada x aqui. Só que essa coordenada x aqui, ela também é o cosseno de 60, né? O cosseno do 240 também é o cosseno de 60. Aqui é 1, né? Aí dividir aí pela hipotenusa, dividir por 1 é a mesma coisa que nada. E cosseno de 60 é 1/2. Só que aqui é negativo. Então, o cosseno de 240 é o cosseno de 60 também, ó. Porque é cateto adjacente aqui, só que com sinal negativo. Então dá menos 1/2, cara. E o seno? Bom, se um deu 1/2, o outro obrigatoriamente vai ter que ser raiz de 3 sobre 2, né? Ó. Que é esse tamanho aqui, ó, que é o seno de 60 mesmo, ó. Cateto oposto sobre hipotenusa, que é 1. Ó, em relação a esse 60, o seno do 240, que é essa coordenada y, também é o cateto oposto aqui, ó. Então também é o seno de 60, só que com o sinal trocado, porque está negativo, né? Então é menos a raiz de 3 sobre 2. Tá? O próximo, 3 π meios. Ó.
Esse azul aqui não tem jeito, né? Esse azul aqui não tem jeito. Ó, 270 graus tá aqui, ó. Aqui é 3 pi meios. Pi meios é 90. 3 pi meios é 3 vezes 90. Que dá 270. Então, olha aqui, ó. Nesse caso, o seno tá aqui. O seno é a coordenada y, então ele tá na altura menos 1. O seno é menos 1, aqui é 270 graus. Então, o seno é menos 1, porque a altura y está aqui, ó. E a coordenada x é essa aqui, é 0. É 0. Do 270. A coordenada x, onde bate no eixo x, é 0. Tá? O próximo. Agora estamos indo para o último quadrante. Eu já falei para vocês, né, que essa região aqui a gente chama de primeiro quadrante, essa aqui segundo quadrante, essa aqui terceiro quadrante e essa aqui quarto quadrante. Tá? Já que ele anda assim, né? Tá? Então agora a gente vai começar no quarto quadrante, cara, que são 3 pi meios. Ó, agora ele vai 5 pi terços. 5 pi sobre 3, cara. 5 pi sobre 3, pi sobre 3 é 60. 6 vezes 5, 30, dá 300 graus. Cara. Que foi esse, a gente já viu aqui. Mas vamos fazer de novo rapidinho. Tá. O de 300 graus, cara. O de 300 graus é eu andar, ó. É eu andar 270 mais 30 graus, cara. Mais 30. E se apareceu, ó, aí aparece esse triângulo retângulo aqui, ó. Ó. Aqui sendo seno e aqui o cosseno do, né? Aqui sendo seno de 300. Esse tamanho aqui. E aqui, ó, esse tamanho aqui, que é a coordenada x, né, ó. Aqui esse tamanho, o cosseno de 300, ó. E se apareceu com 30 graus, quer dizer que um vai ser 1/2 e outro raiz de 3 sobre 2. Talvez um que outro com sinal trocado aqui, né? Mas vai ser essa dupla aqui, ó. Tá? É só olhar o seguinte, ó. Em relação a esse 30. O seno desse 30 é esse cateto oposto sobre a hipotenusa. Então aqui vai dar trocado. Ó, o seno desse 30, que é 1/2, ó. O seno desse 30 vai ser quem? O cosseno de 300. O seno de 30, que é 1/2, vai ser o cosseno do 300. Repito, o seno desse 30, que é o oposto sobre a hipotenusa, que é 1, né? O seno desse 30 vai ser quem? Vai ser o cosseno de 300. E é positivo mesmo, ó, tá no lado positivo. E aqui, o cosseno desse 30, que é o cateto adjacente, ó, o cosseno desse 30 vai ser quem? Esse cateto adjacente, na verdade, ele é quem? É o seno. Só que com sinal negativo. Então, aqui é menos a raiz de 3 sobre
2, ó. O cosseno desse 30, o cosseno de 30, na verdade, ele é QU, que é o cateto adjacente, que na verdade ele é o seno de 300. Tá? Ele é o seno de 300. Agora, 7π4. 7π4 são 7 vezes o 45. 7 vezes o 40 dá 335, acho. 315, não. 315. Então, é eu pegar aqui, ó. Tá? É eu pegar aqui, andei 90, 180, 270 e andar mais 45 aqui, ó. E aí vai formar esse triângulo retângulo aqui, ó. Só que se eu andei 45, cara, 45 é essa dupla aqui, ó. Eu só tenho que verificar agora. Então, os dois vão ser raiz de 2 sobre 2, só que eu vou ter que verificar o sinal. Ó. Então, deixa eu só botar aqui. Aqui é o cosseno de 45, desculpa, aqui é o cosseno de 315. E aqui é o seno. Esse tamanho aqui, ó, é o seno de 315. Tá? Ó. Que é esse mesmo tamanho, né? Que é esse mesmo tamanho aqui, ó. Esse aqui é o mesmo esse. Então, os dois vão dar raiz de 2 sobre 2, ó. Só que o cosseno vai dar positivo. Desculpa. O cosseno vai dar positivo. Só que o seno, ó. O seno vai dar negativo. Ó. O seno, que é esse coordenado aqui, vai dar negativo. Raiz de 2 sobre 2, negativo. Não esquece do negativo. Tá? E eu acho que o último, um dos últimos ali, onze π sextos, ou 11 π sextos, é 11 vezes o 30, que é 330. 11 π sextos, cara. 11 π sextos. Não, vou ficar aqui mesmo. 11 π sextos, cara. É eu fazer o seguinte. 11 π sobre 6. É eu andar aqui, ó. É eu andar 270 mais 60 graus, cara. Aqui dá o 330. Ou faltando 30 para 360. E aí eu vou formar esse triângulo retângulo aqui, ó. E se tem um ângulo com 60, ó, quer dizer que um vai ser 1/2 e o outro vai ser raiz de 3 sobre 2, ó. Se o triângulo que eu formei tem 60 graus, esse tamanho aqui é o cosseno de 330, que é a coordenada x, ó. E esse tamanho aqui, ó, é o seno. É o seno do 330. Só que em relação ao 60, esse tamanho aqui é o seno. Em relação a esse 60, esse é o cateto oposto, cara. Então, esse aqui é o seno de 60.
cosseno de 330, na verdade, é o seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Cara. Positivo porque a coordenada está aqui. E o cosseno de 60, ó, desse 60, o cosseno, que é o cateto adjacente, na verdade, ele é o seno de 330. Que é o que eu vou botar aqui. Cosseno de 60 é 1/2, cara. 1/2. Só que aqui a coordenada é negativa. Então tem que botar um menos aqui na frente. Tá? E agora, por último, é o 2π. O 2π, que na verdade é 360 graus ou zero, né? Aqui é 0 radiano também. Agora é aqui, ó. Agora é aqui. Agora eu te pergunto aqui quem é a coordenada x, ó. Olhando aqui assim, quem é a coordenada x? É 1 e coordenada x é o cosseno. Né? Tá aqui o 0 grau, tá aqui, né? Cosseno igual a 1 e seno igual a 0. Pronto. O seno, ó, que é onde bate no eixo y, ó, é 0. Tá? E com isso eu completei toda a tabela com vocês, toda a tabela gigante aí de 0 até 360, tá? Os outros ali que aparecem são só repetição desses. É só tu olhar o triângulo retângulo e ver qual ângulo ele corresponde. Tá ok? Deixa eu ver que horas são 8h52. Que hora ter... A gente começou 7h20, né? Que hora termina a nossa aula? Termina às 9. Deixa eu ver, bom, 7h15. Dá 8h05. 8h05. 5 para as 9. Tá quase terminando então a nossa aula, é isso? Tá quase terminando, eu vou fazer uns 10 minutos a mais aí, né, que a gente ficou ajustando as coisas, tá? E nesses 10 minutos a mais, cara, eu quero fazer o exercício... Oi. A Kátia mandou mensagem, falou para te liberar a sala de espera. Liberar a sala de espera, onde é que... Mas é que agora já vai acabar, né? Ela falou que tem colegas para entrar. Não apareceu ninguém aqui, só o... Bom, onde é que eu ativo isso, vocês sabem? Não tem ninguém. Se não tem ninguém pedindo, não tem que liberar. É que só é do Gabriel Goulart que estava esperando, então. 19 foi embora. Configuração de vídeo, deixa eu ver. Não. Deixa eu só botar mais. Interromper, não. Compartilhar a tela, convidar. Mais aqui. Produzir. Eu acho que agora eu não... Tá, tirei a sala de espera. Não, assim, a gente vai... Agora eu quero fazer assim, antes de eu fazer o 12 ali, tá? Não se preocupem com o horário, porque eu não vou acabar assim bem no horário, eu vou fazer uns minutos a mais aí.
não tem problema. Até porque eu tenho interesse de avançar no conteúdo com vocês. Eu usei uma boa parte desses 2 períodos aí para a gente ficar calculando esses senos e esses cossenos, tá? Porque isso aqui é uma coisa importante, tu precisa pegar essa manha de olhar para o triângulo retângulo aqui, né? Tipo aqui, 30 graus, tu olhar quando é que é seno, cosseno e tal, tu tem que pegar essa manha, cara. Então, assim, fizemos toda a tabela, tudo direitinho. Só que eu quero saber o seguinte, vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Porque tem uma parte que é meio confusa. Ah, mas às vezes o seno de um dá o cosseno do outro, né? Às vezes o cosseno de um dá o seno do outro. Né? O seno no triângulo, na verdade, é o cosseno do ângulo aqui que eu quero. A minha pergunta é a seguinte, vocês ficaram com alguma dúvida em relação a isso? Sinceramente, vocês ficaram com dúvida em relação a isso? Então tá, pessoal, ninguém se manifestou. Tá, gente, isso vai aparecer depois de novo e tal, a gente vai fazer, né, assim mais esporadicamente. Mas agora, a partir de agora, eu quero começar então com vocês a fazer a parte dos gráficos, tá? Função seno e função cosseno. A gente vai fazer os gráficos agora, cara. A gente vai pegar esse tabelão aí que a gente fez e vai fazer os gráficos disso aí agora, tá? E essa parte dos gráficos, ela não é muito fácil, tá? Ela não é muito fácil. A gente vai ter que aprender várias manhas, assim, a gente vai ter que aprender vários truques, por assim dizer. Tá? Não são truques, mas para quem vê a primeira vez parece que é, tá? Parece que é. Então, assim, eu vou apagar aqui para a gente começar a fazer isso. A primeira coisa que a gente vai fazer é montar o gráfico do seno. Primeira coisa que a gente vai fazer é montar o gráfico do seno. Vamos lá. Hoje eu não posso terminar essa aula com vocês sem montar o gráfico do seno. Então, assim, ó, vamos botar um título aí, ó. Vamos botar um título. A função seno. Tá, agora a gente vai fazer então a função seno, cara. O que é essa função seno? É essa função aqui, ó. É uma função de variável real, uma função real de variável real, que para cada número x pertencente aos reais associa o f de x igual a seno x. Como assim? Não copie isso aqui. Ó, eu não disse para vocês que para cada ponto que eu, ó, cada ponto do plano tem tem um cosseno e tem um seno aqui da volta, né? Só que eu posso dar quantas voltas eu quiser, né? Então qualquer número real positivo vai ter um seno.
porque ele vai enrolando aqui, né? É só tu contar o número de vezes que enrolou e aonde parou. Qualquer número real positivo vai ter um seno, então. Em radianos, no caso, né? Quando eu falo em número real, tu pensa em radianos. Então, qualquer arco que eu colocar aqui, ó, vai ter uma medida em radianos e, obviamente, vai ter uma medida em graus também. E se eu andar no sentido negativo, ó, também vai ter, ou seja, qualquer número real em radianos negativo também vai ter um seno, vai ter um cosseno, vai ter. Então, qualquer número real negativo também vai ter um seno. Então, eu posso montar uma função, né, que para cada número real associa o seno dele. Porque o número real é exatamente o radiano, né? É o enrolar a reta, é o enrolar aqui, enrolar o tamanho da reta aqui e ver qual ângulo determina. Tá? Então, todos os números reais têm um seno e tem um cosseno também. Mas aqui o que me interessa é o seno. E agora eu quero montar, então, o gráfico desses números reais, do seno e do cosseno. Vamos para o seno primeiro. Ó. Eu vou marcar um aqui. Menos um aqui. Menos um aqui. Um. 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 Um e meio aqui. Aqui. Pi meios. Aí vai dar pi meios. Mais ou menos aqui vai dar o pi. Aqui vai dar mais ou menos aqui o 2π. Mais. Mais ou menos por aqui vai dar o 2π. 2π. Tá. Aqui vai dar 3π meios. Aqui vai dar 3π meios, isso. Tá, agora eu vou botar praticamente todos aqueles da tabela lá. Ó. Tá. Aqui o desenho é um pouco demorado. Aqui vai ficar assim, ó. Aqui o desenho é um pouco demorado. Tá. Aqui. Uhum. Aí aqui eu vou marcar um meio aqui. Um meio. Aqui em cima, raiz de 3 sobre 2.
Aqui, raiz de 2 sobre 2. Tá, aqui 1/2. Isso. E aqui em cima 1. Que é os valores que ele assume, né? 1/2, raiz de 2 sobre... Tá, vamos lá então. É isso, né? E agora tem que marcar os outros aqui. Π-meios, aqui no meio π-quartos. π-quartos. Π sobre 3. Acho que é isso, né? Π sobre 3, então. Aqui. Aqui π sobre 3. Ali π sobre 2. Aqui π sobre 6. Um pouco mais para frente. Aqui é 60. Aqui é π sobre 3. Aqui é π sobre 3, π sobre 6. Ó, tô marcando os valores aqui, tá? Π sobre 6, aqueles da tabela. Aqueles do tabelão que a gente fez agora. Tô marcando eles aqui. Tá? Vai acompanhando aí. Vai acompanhando aí depois do π-meios 2 π-terços. 2 π-terços. Aí anda metade disso aqui. 2 π-terços, 3 π-quartos. 1, 2. 3 π-quartos. Depois do 3 π-quartos, 5 π-sextos. Aí o π tá marcado aqui já. Depois do π, 7 π-sextos, 5. 7 π-sextos por aqui. 7 π-sextos. Depois 5 π-quartos é aqui no meio. Aí aqui 4 π-terços. Aqui 3 π-meios. Depois 5 π-terços. 5 π-terços é 300. Tá, aqui tem aqui. Tá, essa é a primeira vez, então vamos fazer bem bonitinho. 3 π-meios, 5 π-terços aqui. Aqui 7 π-quartos. Aqui 11 π-sextos. Tá? Esse desenho tu tira uma foto dele aí, né? Esse aqui eu tô fazendo bem grandão, legal e tudo para vocês, para que vocês vejam, para vocês virem. Para que vocês vejam. 7 π-quartos e aqui 11 π-sextos. 11 π-sextos. E aí os graus correspondentes ali, né?
Agora a gente vai marcar tudo isso no gráfico. Ó, onde é que cada um deles se encontra. E aí eu vou fazer de laranja. Vou fazer de laranja aqui. Então o π sextos, que é 30 graus, vai se encontrar com 1/2. Ó. O π sextos vai se encontrar com 1/2. Vai determinar um ponto aqui. O zero vai se encontrar com o zero. Ó, 0 graus sendo igual a zero. Então aqui também é um ponto do gráfico. O π quartos vai se encontrar com raiz de 2 sobre 2, cara. O π quartos vai se encontrar com raiz de 2 sobre 2, cara. Tá aqui. Tá aqui. O π terços vai se encontrar com raiz de 3 sobre 2, ó. Aqui, ó. O π meios vai se encontrar com 1. Tá? Tá aqui esse verde, ele tá meio subindo a ladeira. Aqui. Tá. Não tá mais. Ó. Agora, o 2π terços, se tu olhar no teu tabelão aí, também vai se encontrar com o raiz de 3 sobre 2, tá? Também vai se encontrar com o raiz de 3 sobre 2. Tá? O 3π quartos também vai se encontrar com raiz de 2 sobre 2, cara. Ó, esse cara também vai se encontrar com raiz de 2 sobre 2, ó, no gráfico. Também vai se encontrar com ele. O 5π sextos também vai se encontrar com 1/2. Ó. Tá? E o π vai se encontrar com o zero, seno de π é zero. Tá? Agora a gente vai para a parte negativa. Que aqui na verdade deveria ter sido assim. Agora deveria ter sido assim. Ó. Ó, agora vem a parte que é negativa. Os 7π sextos, cara, agora aqui tem que botar, ó. Aqui tem que botar menos 1/2, menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 3 sobre 2. E menos 1 aqui embaixo. Então, os 7π sextos, se tu olhares ali na tua tabela, cadê?
O 7 bissexto não apareceu ali para vocês na tabela? Tá, mas os 7 bissextos né? 5 bissextos, 6, 7 bissextos, com certeza. Os 7 bissextos ele vai se encontrar com um meio, cara. Tá? Copia aí. Que eu pelo menos não enxerguei na tabela esse. Ó. Tá? 7 bissextos é o 210 graus. Que vai dar menos um meio seno, tá? Os 5 pi quartos vai se encontrar com menos raiz de 2 sobre 2, cara. Tá? Fica tranquilo que vai dar isso mesmo. O 4 pi terços vai se encontrar com menos raiz de 3 sobre 2, cara. Ó. Com menos raiz de 3 sobre 2. E o 270, que é o 3 pi meios, vai se encontrar com menos 1 aqui, ó. É esse cara aqui. Aí os 5 pi terços vai se encontrar de novo com menos raiz de 3 sobre 2. Tá? O 7 pi quartos vai se encontrar com menos raiz de 2 sobre 2 aqui, ó. Aqui o 11 pi sextos vai se encontrar de novo com menos um meio, tá? Isso aqui é o 330 graus, aquele que a gente já calculou. E o 2π vai se encontrar com zero. Pronto. Então, olha, e se eu seguir, olha aqui, ó, então olha como é que vai ficar o gráfico. E se eu seguir fazendo isso, os valores vão se repetir, cara. Vai acontecer a mesma coisa para cá e para cá também, ó. Vai acontecer, não, mas aí é mais para cá. Tá? Então o gráfico do seno é essa onda aqui, ó. Deixa eu ver. Então o gráfico do seno é essa onda que vai se repetindo, porque os valores no círculo, eles vão sempre sendo os mesmos, né? Cada volta que eu dou, vai sempre repetindo os valores. E isso aqui é o que a gente chama de senoide. Eu não me lembro, não tem acento oi, né? Jiboia já não tem mais. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de uma senoide. Esse é o gráfico da função seno, tá? É essa onda que vai indo, vai se repetindo sempre, se repetindo sempre. Tá, pessoal? Então, na próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que é o gráfico da função cosseno, tá? E depois a gente vai aprender a trasladar, movimentar para cima, para baixo, fazer todos os movimentos dos gráficos aí. Tá, pessoal? Então, assim, tô terminando a aula agora, eu passei alguns minutos aí, tá? Porque a gente precisava terminar essa parte, tá? Eu precisava dar uma atenção especial para aquele cálculo dos ângulos ali, tá, pessoal? Eu vou encerrar. Valeu, até a próxima.
Obrigado pela aula, Sam. Deus te abençoe. Igualmente. Para mim foi uma alegria, gostei muito da aula, foi tudo certinho, tá? Então, até a próxima. Eu vou fechar aqui. Deixa eu aqui no pause.